E aí, pessoal, finalmente eu vou gravando, né? Estou gravando nesse momento a nossa terceira aula da, da semana de ambientação. Então, nessa semana de ambientação, eu já conversei com vocês sobre, a gente está aprendendo a lidar com as ferramentas do Google, o Classroom especificamente. Ontem a gente falou como lidar um pouco com o Google Drive. Falamos também sobre o Slack, como a gente vai interagir com o Slack, que é a ferramenta de comunicação nossa do IFPB de Soledade com vocês. Para poder a gente interagir um pouco mais, o que é que eu fiz? Eu fiz algumas atividades, perguntando algumas coisas, para entender também qual é o modo que vocês escrevem, qual é o nível de escrita e de leitura que vocês têm. E hoje pela manhã eu corrigi, dei o feedback para vocês, e vocês receberam, alguns já até me responderam de volta. Então, isso é sinal de que está dando certo essa semana. E hoje eu vou continuar. Só que daí eu tinha que gravar uma aula. E essa aula eu não tenho conteúdo de ambientação para dar, né? O que é que eu vou ensinar mais do que eu já ensinei? Então, eu tô gravando essa aula. E aí a gente nessa aula vai tratar sobre alguns conceitos iniciais de quê? Da informática, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês aqui uns conceitos iniciais que talvez ou muito provavelmente os professores Bruno e Alan vão se aprofundar nesses conceitos com vocês, tá? Vocês sabem que eu sou professora de computação, então eu também tenho esse conhecimento do tudo que o professor Bruno e Alan vai tratar com vocês, tá? Então, a gente vai começar com esses conceitos. Vou trabalhar aqui com 2 conceitos com vocês e depois terá algumas atividades que vocês terão que responder lá no Classroom, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai começar a entender é sobre o que é um software. Cadê minha caneta? É o que é um software, tá? Então, a gente vai entender o que é essa palavrinha que vocês têm consciência de que existe. Muita gente diz, é um programa, é um software, é um aplicativo. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o que é um software, tá? Então, na cabeça de vocês, eu acho que essa palavra já está fixa. De repente, vocês não têm um conhecimento técnico do que é realmente essa definição. Mas, bora lá. Olha, um software, ele é um conjunto, tá? Um conjunto de coisas. De quê? De componentes lógicos. Esses componentes são o quê? Lógicos. De um computador ou um sistema de processamento de dados. Vocês vão ver lá no segundo período a cadeira de banco de dados. Um programa, rotinas ou um conjunto de instruções que controla o funcionamento de um computador. Então, o software é o conjunto de tudo que existe que faz com que um programa execute e faça com que o computador funcione. Por exemplo, o Google Meet não é porque são um sistema web, são sistemas web. Mas o Windows, ele é um sistema operacional, ele pode ser considerado também um software, né? Porque ele tem parte lógica por trás, tem interface gráfica, tem um conjunto de coisas. Então, mas esse conjunto lógico é relativo realmente à lógica, a fazer lógica, de acordo com algumas regras lógicas que a gente estipula. Por exemplo, a gente tem o Word, né? O editor de texto. Então, quando a gente clicar no botão de colocar a palavra em negrito, que é um Nzinho lá, né? Às vezes é um B de bold, que negrito em inglês é bold. Quando a gente clicar nesse botão, o que vai acontecer? Acontece que a letra ou conjunto de letras que estejam selecionadas vai ficar em negrito, ou seja, assim, ó, com a letra um pouco mais gordinha, como eu. É um pouquinho mais gordinha. Então, isso para dizer que quando eu clique nesse botão, faça isso nessa letra, existe o que? Uma lógica por trás que diz, olha, cara, quando o usuário clicar em você, você ativa essa função que vai fazer com que mude a letra para essa letra mais gordinha. Então, isso é uma lógica que existe por trás. Então, por trás existe isso.
E como é algo lógico, significa que a gente não pode pegar no software, a gente não consegue pegar nele, a gente não consegue tocar nele. Eu tô olhando aqui para ver se está gravando. Não consegue pegar, não consegue pegar, tocar. É algo que a gente sabe que existe, mas a gente não pode pegar nele. É algo que a gente utiliza, mas a gente não pode tocar. É virtual, né? Então, o software não é só o programa que executa, é tudo que existe por trás dele, a lógica que está lá e aquilo que a gente consegue enxergar também. Vocês vão ver isso mais ao longo do nosso curso. Acabou aparecendo primeiro a casca de banana, mas deixa eu colocar todos aqui que fica melhor. Então, tem algumas perguntinhas, né? Como o software pode gerar um processamento, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que gerar vai precisar de alguma coisa. Esse gerar processamento, então a gente precisa entender o conceito de dados, de informações e de conhecimento, tá? Então, vamos supor que a gente tem a cor amarela. Se eu falar para você assim, cor amarela. Cor amarela o quê? Se eu disser só amarelo, cor amarela, então vocês não vão conseguir processar, ou seja, entender alguma coisa. A gente sabe que a cor amarela é essa cor aqui, né? Mas existem várias informações que a gente pode intuir, ou seja, atribuir à cor amarela. Isso aqui, a cor amarela por si só, ela é um dado, ou seja, é a matéria-prima, sem ser ainda modificada. A gente ainda não causou nenhuma modificação, é apenas o dado lá. Mas se eu disser para vocês, a casca da banana é amarela. Então, olha, perceba, a gente já modificou o dado amarelo, cor amarela, e a gente deu um sentido a esse dado. A gente deu o sentido de que a casca da banana é amarela. Então, o que é que a gente fez? A gente transformou o dado em uma informação. Tá, mas a gente sabe que nem toda banana tem casca totalmente amarela. Existem algumas que tem umas variaçõezinhas, né? Tem uns pretinhos, outros são mais, uns locais são mais verdes. Quando ela tá verde, ela tá, assim, não está madura, ela tem um tom de verde, não amarelo. E a gente sabe que a casca da banana é amarela quando ela está madura. Mas por que a gente sabe disso? Porque nós aprendemos. Nós aprendemos com o nosso tempo, com nossa convivência, que esse processo da banana é desse jeito. Então, isso já virou um conhecimento, tá? E é dessa forma que o software, ele vai fazer o processamento. Ele vai pegar o dado que a gente vai dar como entrada, o dado bruto, ele vai aplicar um certo processamento e vai transformar isso em alguma coisa útil, informação, um conhecimento útil para o computador ou para a atividade que ele esteja executando, tá? Agora, esses dados brutos, eles precisam vir de algum lugar. O computador, ele tem que receber esses dados para poder ele processar. Se eu quero somar dois números, né? O número 1 e o número 2, eu tenho que aplicar um processamento aqui de soma. Isso aqui vai me dar um resultado. Mas perceba, ele pode até saber a regra de calcular a soma. Ele pode saber. Agora, ele precisa receber esse o quê? Esses números, esses dois números. Eu posso solicitar ao usuário, quem? A Isabelle, que digite esse número. Então, vamos supor que eu vou digitar a minha idade, 15 aninhos, a minha idade desejada, tá? Com minha idade real, 33. Isso aqui vai dar 48, ok? Então, olha só, esse dado aqui foi Isabelle que informou para o computador, para o software. Então, o dado veio de fora, eu preciso dizer. Então, esses dados podem vir de forma escrita, através do teclado. Eles podem vir de maneira digital, através de um pendrive, ou seja, um dispositivo de memória que a gente pode conectar lá. Pode vir através de um microfone, pode vir através de um webcam, pode vir através de um scanner, que a gente escaneia a folha do papel. Pode vir através de... O que mais?
do celular, pode vir, tá? Então, todos esses dispositivos que fazem com que que dados saiam do meio ambiente e entrem no computador são chamados de dispositivos de entrada. Isso aqui são chamados de dispositivos de entrada ou periféricos de entrada. Então, a gente tem esses exemplos aqui. O Mouser também é um dispositivo de entrada que está capturando, ó. Isso é uma canetinha que eu tenho aqui, ó. É a mesa digitalizadora, tem a canetinha, aqui eu risco e ele vai riscando lá. Então, isso aqui também é um dispositivo de entrada, que está capturando o movimento e está transformando esse movimento, pegando o pixel da tela, né, Y e X, e colocando a informação conforme eu estou dando aqui. Então, isso são dispositivos de entrada ou periféricos de entrada. Após eu fazer o processamento, né, então eu pego os dados que vieram de fora, ou seja, os números que vieram de fora, mas depois eu preciso mostrar o resultado. Então, eu preciso fazer com que a informação que eu gerei saia, fazer com que o usuário veja. Esses dispositivos são chamados de dispositivos de saída ou periféricos de saída. Aquele que faz com que as informações saiam e sejam perceptíveis pelo usuário. Minha voz está terrível. Então, eu trouxe aqui 3 dispositivos como exemplo, a impressora. Né, que entra o papel branco aqui, ó, o papel branco vai entrando, ela passa, recebe a informação do que deve ser impresso, então ele imprime na folha do papel. Então, isso aqui ele tá dando uma saída dessa imagem aqui. O monitor, ele é um dispositivo de saída, porque a gente consegue visualizar. A tela do celular de vocês é um dispositivo de saída. Então, eu vou voltar para a tela do celular depois. E as caixinhas de som, os fones de ouvido, são dispositivos de saída. Quem joga, gosta de jogar videogame, esses consoles atuais, o Xbox, por exemplo, ele tem um vibrador no controle. Então, quando passa, se for um jogo de carro, por exemplo, quando vai passando por um local que tenha buracos, a gente sente a vibração, então ele está me dando saída. Só que quando a gente controla, fazendo com que o carro ande para a direita ou para a esquerda, a gente está fazendo com que aquele controle também seja um dispositivo de entrada, que a gente está controlando o jogo através dele. Então, o controle de videogame, daqueles que vibram ou daqueles que têm som, eles são considerados dispositivos de entrada, né, que a gente faz com que controle o jogo, mas também são considerados dispositivos de saída, porque a gente sente o jogo em nossas mãos, o vibrar em nossas mãos. Da mesma forma, a tela do celular de vocês, que ela é touchscreen. Touch, de toque, o toque nosso, o touch, e o screen, que é a tela, né? E aí, quando a gente toca na tela, ele vai identificar o local onde eu estou tocando e vai acionar por trás aquele aplicativo. Vamos dizer que eu estou abrindo o Slack. Então, quando eu clico no ícone do Slack, ele aciona e traz para cá a nossa tela do Slack. Então, ele tanto é de saída, que faz com que a gente veja a tela do Slack, mas também ele é de entrada, que a gente controla o celular pelo touchscreen. Tá? Então, a gente já conhece 2 conceitos. Os periféricos de entradas, que são aqueles que mandam informações de fora para dentro. Os periféricos de saída, aqueles que fazem com que a gente veja o resultado do processamento. Então, quando a gente manda tocar uma música, está havendo um processamento de leitura dos dados para soar a música que a gente está ouvindo. Então, a gente já tem 2 conceitos e existem aqueles periféricos que tanto podem ser considerados periféricos de entrada como periféricos de saída. Então, esse processamento que os softwares realizam, eles são definidos por algoritmos. A palavrinha aqui é título de uma disciplina de vocês, né? Então, por trás disso, existe uma sequência de algoritmos que define a lógica de programação que ele vai executar. Mas o que é algoritmos mesmo, né? Então, a gente vai entender como é que funciona lá dentro. Então, quando a gente pega um computador, o que é que vai acontecer?
Nós vamos ter os periféricos de entrada, que está exemplificando o teclado, mas pode ser qualquer um, né? Então, esse periférico vai mandar a informação para a unidade central de processamento, é CPU, que é unidade central de processamento, é Central Processing Unit, que é a unidade central de processamento, tá? Então, essa é aqui dentro, não é todo o gabinete, não. Ela vai ter dentro dela uma partezinha que vai ser responsável por isso. Aí, o que, que vai acontecer? Aqui dentro vai estar instalado o quê? O software, tá? Vai estar instalado aqui dentro o software. E dentro do software, por trás do software, tem o quê? Tem os algoritmos. Então, aqui dentro vai acontecer a mágica de transformar o dado que sai daqui. Aqui vem o dado, né? Daqui eu mando o dado bruto. Eu vou mandar para aqui para dentro. E aqui dentro, por exemplo, daqui sai o 20 e daqui sai o 10. E aqui dentro eu vou fazer o 20 mais 10, tá? E o resultado vem para cá, 30. Então, daqui eu realizo o processamento, ou seja, eu executo a ação por meio do software, que é junto com os algoritmos, que tem por baixo os seus algoritmos que estão instalados no CPU. E o resultado eu mando para onde? Para o meu dispositivo de saída. Eu estou ilustrando isso com números, mas poderia ser tocar uma música. Eu dar Enter aqui, dar Enter na música, e aqui eu vou escutar nas caixinhas de som a música tocando, né? Vai tocar por aí, tá? Então, esse é sempre o processo. A informação vem de fora, a unidade central de processamento processa, torna isso numa informação, graças ao quê? Graças aos softwares que estão instalados nele, e, por fim, eles mandam para fora através dos periféricos de saída, que pode ser qualquer um dos que existem, alguns dos exemplos que eu já falei, mas existem vários outros aí também. Dentro o software, dentro dele, se você pegar só o software, a gente pode considerar que ele é constituído por algumas coisas. Olha só, 30% dele é a lógica de programação, que é o que vocês irão aprender na disciplina de lógica, lógica de programação, algoritmos e lógica de programação. Mais 30% também é só algoritmo. Então, olha só, gente, 60%, se vocês forem desenvolver um software, 60% de tudo que vai ter finalizado são de conhecimentos e conceitos e técnicas que vocês vão aprender na disciplina de algoritmos. Tá? Tudo isso aqui quer dizer, não tudo, tá? O principal, o pontapé inicial, vocês vão ver na nossa disciplina de algoritmos. Depois, 30% é de estrutura de dados. Essa estrutura de dados vocês vão ver na disciplina de BD, Banco de Dados, aonde? No segundo período. E depois, vocês vão ver que 10% deles é linguagem de programação, que vocês também vê na disciplina de algoritmo, mas vê em outras disciplinas também. Então, percebam aí mais ou menos o que um software é. Tem lógica de programação, tem algoritmo, tem linguagem de programação e tem banco de dados. Então, vê a quantidade de coisa que a gente precisa saber para poder desenvolver um software. E o nosso curso vai lhe dar a condição para que você consiga desenvolver softwares utilizando os conhecimentos que a gente ensina. Aqui está de outra forma, né? Que a gente vai ter a linguagem de programação por baixo, que é o que vai permitir que a gente faça com que os algoritmos sejam reais, que sejam implementados, a gente chama eles de implementar. Então, a gente utiliza uma lógica. Essa lógica, gente, não é uma ferramenta, não é como se fosse uma linguagem de programação, é o nosso pensar, tá? Então, na cadeira de algoritmo, a gente vai estimular vocês a pensar em algoritmos eficientes, e aí, dessa maneira lógica, é da maneira que realmente deve ser. Então, se eu quero, vamos supor, se eu quero somar dois números, e eu quero que o resultado, não, eu quero multiplicar, eu quero somar dois números e multiplicar eles. Vamos supor que eu tenho essa equação aqui. 20 mais 30 vezes 10. Pela ordem da matemática,
falando matematicamente, eu sei que eu preciso resolver essa operação primeiro, porque multiplicação e divisão, elas têm prioridade. Depois vem outras, né? Eu sei que por último é a soma e a subtração. Então, olha, se eu for executar isso, eu quero primeiro somar 20 mais 10 e depois multiplicar por 10. Dependendo da linguagem de programação que eu utilize, ela vai dar prioridade a isso. Então, ela vai executar primeiro isso, para depois o resultado disso somar com 20. Só que no nosso caso, eu não quero, eu quero garantir que eu some eles primeiro, para depois multiplicar o resultado por 10. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar parênteses. Esses parênteses garantem que eu multiplique, que eu some 10 com 20, 20 com 30, que vai dar 50, e vai multiplicar o resultado por 100, que vai me dar 500, tá? Isso aqui é lógica. É a forma como eu implementei. Então, eu só precisei colocar, logicamente, os parênteses no meio da equação. Então, a lógica é a capacidade de você raciocinar e construir os algoritmos de forma eficiente e correta. E as estruturas de dados é a parte de SQL, banco de dados, SGBDs, que vocês vão aprender lá na frente, tá? Eu só estou dando conceitos iniciais, pessoal. Não se assuste com o que eu estou falando aqui. Os professores Alan e Bruno vão reforçar e mostrar tudo isso de uma forma mais detalhada. Tem um episódio de Chaves e Kiko que eu acho bem interessante. Quem já começou a pagar a cadeira de algoritmos comigo viu isso. Eu vou passar aqui para vocês, gravando do YouTube. E depois eu quero que vocês vejam e que prestem atenção no que está acontecendo, tá? O processo de construir o bolo, né? De Chaves e Kiko. E aí, qual foi o problema deles, né? Eles não conseguiram, na verdade, né? Eles tentaram fazer. Vocês viram, eles tinham todos os ingredientes. Inclusive, tinha um manual, uma receita lá que eles seguiam. Mas aí, qual foi o problema deles dois? Então, na aula a gente iria debater isso, mas o que é que eu enxergo? A primeira coisa eles não souberam ler a receita. Então, aquela receita que foi criada, de repente, eles não tinham tanta habilidade para entender que quando se diz coloque os ovos na farinha, não era que iria pegar os ovos e jogar dentro da farinha, era que teria que ter um recipiente, mas faltou a informação de se ter um recipiente para jogar os ovos e depois jogar a farinha dentro. Então, eles tentaram seguir ao pé da letra, mas eles não tinham a lógica para interpretar aquelas instruções que estavam lá e fazer direito. A outra é que tinha momentos que eles não sabiam seguir a receita. Eles não seguiam realmente a receita e usavam tudo lá na louca, né? Era como eles achavam que era. A terceira é que a receita talvez não tenha sido bem escrita para eles. Então, receitas têm que ser claras e eficientes para que o seu público possa identificar. Então, quando a gente vai ensinar alguém alguma coisa, a gente tem que ser detalhista e ensinar todos os procedimentos, até que a pessoa consiga entender a lógica e nem precise falar tantos detalhes, né? Porque a gente tem lógica. Mas a gente sabe que Kiko e Chaves são criaturas, pessoas que realmente são cômicos, né? Então, isso aí é alguns problemas e alguns algoritmos, tá? Às vezes a gente não escreve eles de forma clara, então o computador não sabe falar português, então a gente tem que explicar direitinho a ele tudo que ele tem que fazer. Então, ó, nesse sentido, a gente entra no conceito de algoritmo. Aquilo que Kiko e Chaves estavam seguindo era um algoritmo. Uma receita de bolo é um algoritmo. Por quê? É uma sequência finita de passos. Tem que ser finita porque o algoritmo tem que ter um início,
e tem que ter um fim. Por que isso? Gente, quem nunca sofreu com o celular com a memória esborrotada? O meu estava reclamando essa semana, eu tive que limpar umas coisas. No mundo da informática, da computação, dos dispositivos digitais, memória significa dinheiro. E quando você executa algum programa, ele captura um pedaço da memória. Então, vamos supor que isso aqui seja a memória do computador de vocês, que ilustramente a gente faz isso, tá? Cada pedacinho desse é como se fosse um espaço da memória, é um copinho, e que a gente pode utilizar para fazer alguma coisa. Então, vamos supor que eu inicie o WhatsApp do celular, e ele vai começar a utilizar essa memória e essa, tá? Começou a utilizar e tá lá reservado. Aí eu abro o Facebook para começar a trabalhar, a colocar. Aí ele usa esse e esse. Aí eu abro agora o Instagram. Então, o Instagram vai lá e pega esse, e esse. Aí eu boto o Slack. Vamos colocar o Slack também, né? O nosso atual. E ele come esse. Então, nesse momento, minha memória esborrotou. Ela tá cheia, ela não tem nada disponível para mim. Então, quando eu for tentar abrir um outro programa, o Google Classroom, vai começar a travar, vai começar a dar problema. Porque as coisas não pararam de funcionar lá. Então, quando eu começo um algoritmo, eu tenho que me certificar que ele vai iniciar e que ele vai finalizar. Quando ele inicia, ele aloca um espaço da memória e começa a utilizar, mas quando ele finaliza, ele faz o quê? Ele vai e libera esse espaço da memória para que um outro processo, ou um outro programa, ou uma outra aplicação passe a utilizar. Então, algoritmos, eles têm obrigatoriamente que ter um começo e fim. Além disso, gente, algoritmos são feitos para a gente resolver um determinado problema. Então, se eu quero resolver esse problema, vai ter que chegar um momento em que esse problema tem que estar resolvido. Se ele não estiver resolvido, é porque o algoritmo ainda não finalizou ou então tem algum problema. Então, a ideia de algoritmo é uma sequência de passos ou instruções, a gente vai utilizar muito esse termo instruções, que vai fazer com que a gente resolva um determinado problema. É uma receita de bolo, é um algoritmo, é o passo a passo para se trocar um pneu, é um algoritmo. Tudo isso é algoritmo. E a gente tem algoritmo no nosso dia a dia, a gente se depara com algoritmos aí a nossa vida toda. Por trás das máquinas, né, de máquinas que a gente achava que era inteligente, mas não são, elas só executam operações matemáticas, e existem vários algoritmos. Então, por trás das nossas máquinas tem vários algoritmos, e a construção desse algoritmo tem uma origem humana, foram humanos que criaram aí, tá? Então, cada máquina ela vai ter um objetivo de vida dela. Então, o computador, o objetivo de vida é dar condições que a gente realize tarefas. Mas uma máquina de lavar tem um algoritmo por trás. Qual o objetivo de vida de uma máquina de lavar? Fazer com que ela lave nossa roupa. Um micro-ondas, o objetivo é, enquanto o tempo que a gente não colocou lá não se esgotar, ela emita as ondas para esquentar nossa comida. Então, do mesmo jeito são os robôs. Cada robô tem um objetivo para se fazer. Tem uns que só servem para levantar caixas. Tem outros que a robô Sofia, ela aprende a ter uma personalidade e responder coisas por ela. Eu vou postar depois lá no Slack uma entrevista com a robô Sofia, que ela desenvolve uma personalidade. Então, ela é como se fosse... Ela foi feita para responder perguntas. Então, a mulher pergunta se ela gosta de passear, ela diz que não sai muito, porque ela não sai muito, né? E por aí vai, ela vai respondendo e ela vai aprendendo a personalidade dela. Então, cada máquina, ela tem um objetivo de sua existência e por trás existem algoritmos que rodam, que foram criados e desenvolvidos, pensados por humanos. Então, para construir um algoritmo, a gente tem que ter cuidado com redundâncias, ou seja, se em determinado momento eu mando somar A com B,
depois eu não posso mais mandar somar A com B, a não ser que eu precise, né? Realmente seja necessário. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não deve ter repetição de instruções, porque tem que ser o mais objetivo possível. A gente ter cuidado na subjetividade. O que é isso? A gente deduzir que a pessoa saiba que tem que pegar uma vasilha para jogar o ovo e a farinha dentro e não falar sobre a vasilha. Então, a gente, no caso do Kiko e Chave, a gente não poderia deixar isso subentendido, ou seja, de forma subjetiva. A gente teria que ter dito, olha, Kiko e Chave, pega a bacia, uma vasilha, joga os ovos para depois jogar dentro dos ovos que estão na vasilha, amassa e mexer. Então, essa parte de subjetividade, às vezes, a gente tem que deixar limpo o código, é claro, mas a gente tem que ter cuidado para não deixar escapar coisas que eram importantes de serem ditas. Os algoritmos precisam ser claros, qualquer um que lê pode executar e tem que ser precisos. Se eu quero fazer um algoritmo para somar o valor A e B, vamos lá. Eu quero fazer um algoritmo para somar algo que está dentro de A e algo que está dentro de B. Então, o que está dentro de A vai ser o número 30 e o que está dentro de B vai ser o número 40. Eu vou jogar isso dentro de um outro local, que é C. Então, se eu fizer A mais B, eu vou fazer o algoritmo. Eu quero desenvolver um algoritmo que só faça isso. Jogue dentro de um espaço da memória o valor 30, que no caso é A, jogue em outro espaço da memória o valor 40, que no caso é B, depois some o que está dentro de A com o que está dentro de B e joga dentro de C. Isso aqui é meu algoritmo. Agora, se eu pegar e fazer um print, ou seja, eu escrever na tela o que está dentro de C, já é além do que eu preciso. Eu só precisava somar, eu não precisava mostrar para o usuário o resultado, porque eu não pedi que mostrasse. Então, tem que ser precisamente. Então, se é para fazer aquilo, não precisa fazer mais do que isso. Então, o algoritmo tem que ser algo bem preciso. Alguns exemplos são instruções de montagem, receitas, manuais de uso e outras coisas. A gente faz isso, por exemplo, quando a gente vai chupar uma bala. Qual é o procedimento que a gente faz para chupar uma bala? Geralmente tem um ritual para isso, né? Então, ó, um algoritmo para chupar uma bala. Eu determino o nome do algoritmo, chupar uma bala. Então, ó, pega a bala, retira o papel, chupa a bala, jogar o papel no lixo. Se for uma pessoa com chave Kiko, entre essa aqui, ainda teria que colocar, coloque a bala na boca, chupe a bala e joga o papel no lixo. Tá? Isso aqui é um algoritmo, gente. Simples, uma atividade prática que a gente faz que a gente corriqueiramente faz, que é chupar uma bala. Para trocar uma lâmpada, como é que a gente faz? Ó, o nome do algoritmo é trocar a lâmpada. Pega a escada. Percebam que sempre começa com o verbo pegar, posicionar, pegar, porque a gente está dando uma ordem. Um algoritmo dá uma ordem para alguém fazer alguma coisa. Então, pegar a escada, posicionar abaixo da lâmpada, pegar a lâmpada nova, subir na escada, retirar a lâmpada velha, colocar a lâmpada nova, descer da escada e ligar o interruptor para testar se o negócio está funcionando. Isso aqui, esse ligar o interruptor, é uma fase que existe no desenvolvimento de software chamado teste. A gente tem profissionais que são chamados testers, que é apenas aquela pessoa disponível para testar se os softwares ou o programa ou o que foi desenvolvido realmente cumpre com os objetivos que era para ser feito, que era para ele realmente realizar. Isso aqui é a definição de algoritmos. Então, a gente pode entender que o algoritmo é o quê? Não se refere apenas a programas computacionais, não só isso, tá? São processos coesos, ou seja, que têm lógica, que são corretos e que realizam alguma tarefa. Esses passos levam um resultado final, eu sempre tenho que ter um resultado final. Se eu não tiver um resultado final, eu não tenho um algoritmo. Caso não chegue a esse resultado final, o algoritmo não é considerado como finalizado. Então, isso aqui é o conceito geral de algoritmo. Vocês vão trabalhar mais com o professor Alan. Não se preocupe se vocês não conseguiram
entender direito. Não se preocupe se vocês acharem que é uma noia geral, vocês vão ter aproximadamente 5 meses para treinar isso e entender melhor. Agora eu vou disponibilizar 2 atividades lá no Classroom. Uma vai ser um questionário no Google Formulário e outro vai ser para vocês escreverem alguma coisa, tá? A gente fica por aqui, gente. Nossa semana de ambientação, os conteúdos que eu queria trabalhar com vocês, eu já trabalhei. Então, vou postar essa aula hoje. Vocês têm até sexta-feira para entregar as atividades dessa aula. Amanhã, que é quinta-feira, eu vou estar disponível para dúvida, caso vocês tenham dúvida na realização dessas atividades, ou também em como entrar nos sistemas que a gente está trabalhando. Eu espero que vocês gostem do curso técnico em informática. Espero que vocês gostem também de toda a estrutura e de tudo que a gente está fazendo por vocês. E se houver alguma dificuldade, podem entrar em contato que a gente tenta melhorar o processo para cada um chegar ao final. Tá? É um prazer meu, Isabelle, estar com vocês. E a gente finaliza por aqui nossa videoaula da Semana de Ambientação. Dia 22, começaremos com inglês novamente. Um abraço a todos.